E essa era uma pergunta de um seguidor. Ele falou: pergunta pra Zoe qual é a diferença de padrão de vida entre os membros do governo, do alto escalão, para as cúpula, pessoas né? comuns. Nossa senhora, completamente… Essa desigualdade ninguém reclama. né? Exatamente. E quando você joga no YouTube lá, a vida secreta de Fidel, mostra até a casa. O Fidel morava, né, numa mansão. Usava 2 Rolex. 2 Rolex, andava de Mercedes, Benz. E deixou uma fortuna parecida com a da rainha da Inglaterra. Mais ou menos quase um bilhão de dólares. Na Gente, época, a Forbes fez um levantamento. Quase bilhões. $1 bilhão. Então, pra você ver, os comunistas são mais capitalistas do que os próprios capitalistas. Então, enquanto isso, as pessoas em Cuba morrendo de fome. Enquanto o Fidel tem imagens dele com vinho. O charuto Entendeu? cubano é acessível pro cubano? Ou coíba. Você acha que cubano comum vai comprar coíba? Caríssimo. Ela fez a cara igual eu faço. ficou indignada. Igualzinho, tipo… Nossa, eu percebo, eu te sigo, acompanho tudo da Renata. E eu vejo que ela sente a mesma indignação que eu sinto, sabe? E Então, entende por do isso que eu assunto tão postei, bem. É por tão isso que legal eu- ver uma pessoa que não é do meu país e tal. E que se interessa tanto pelo assunto e que fala com tanta… Você tem propriedade. Porque, cara, você sabe cada coisa que, tipo… Mas é ninguém aqui no Brasil pesquisa, né? sabe. E aí, o que acontece também, Zoe, o pessoal E vem isso, assim pra mim… eu me sinto muito representada, sabe? Eu te falei isso Obrigada. na live, né? Aham. Eu me sinto muito representada. É muito legal. Mas assim, uma coisa interessante é que tem muito aquela coisa no Brasil de… Ah, mas você não é professora de história, você não é formada em história e não sei o que lá, então você não tem autoridade pra falar. Você Pra que eles morou tem que ter lá, um diploma, né? Se você não tem história, também você não pode falar. Ninguém pode falar. Você morou lá só quando eu era vivi criança. a porra da você não história. sabe Você já nada. saiu, não pode mais Me diz falar. uma coisa, Mudou o regime. eu tenho 22 anos. Eu pareço de 22 anos? Não. Então, desde criança, eu nunca Aparentou a idade. aparentei a idade que realmente eu tenho, sabe? Então, aos 12 anos, eu era muito adulta. Eu lembro que eu andava sozinha Mas a na vida rua. ia pra cá. te fez fazer isso, né? A vida te Exatamente. levou pra esse caminho. A vida, eu amadureci muito cedo, entendeu? Porque eu não Você não pôde tive ser o criança privilégio por de muito tempo. nascer. Exatamente, eu não tive o privilégio de nascer nos Estados Mas Unidos, no Brasil. uma coisa Nasci em importante, Cuba. Zoe, quando você fala sobre informação, né? Que eu tenho muita informação, nenhuma informação que eu tenho é privilegiada. Tipo, não é uma coisa. Pesquisou e É uma coisa que tá pública. Uhum. Você consegue encontrar por meio de livros, por meio de pesquisa na Só internet, querer. documentários. Tá aí. E não tá escondido, porque eu lembro que quando eu era criança, tava na 7ª série, saiu aquele filme Diários de Motocicleta, Uhum. que contava a história do Che Com Guevara, Gael né? Garcia Bernard. Pois é, e eu não tinha a mínima ideia de qual era a história dele. Eu via de vez em quando o pessoal usando camisa por aí, né? Professor de história, Gays. tudo, muita gente. Gays E- usando camiseta do Che, É, cara. Pois é, Isso. aí fui lá, vi o filme, saí de lá pensando, caramba, esse Que cara é top. legal, né? Aí fui pesquisar na internet, acho que no segundo link já tinha gente falando bem, já tinha gente falando mal, expondo certos dados, pô. Aí você vê, caramba, E aí você vai ninguém fala derivando na disso. pesquisa e vai chegando na realidade, né? Pois é. Mas até hoje, eu imagino que, como você falou lá na doutrinação da educação estatal, o pessoal fala, vamos ser como Che, Vamos. tido como um herói. Seremos como o Che. A gente é obrigado, seremos como o Che. Um Desse jeito, tá? fuzilador, Desse jeito. Gente racista, do céu. homofóbico e que todo mundo acha legal. Até recentemente eu coloquei uma. Você deve ter visto, Eu Zoe. vi. Do, Do filho. aniversário. Então, é que teve um dia antes do aniversário, um arquiteto que é bem famoso lá na GNT. Ele faz uns programas de mudança de ambientes. E ele fez o ambiente do banheiro do filho da Astrid Fontanelli. E a Astrid tem um filho, que se não me engano é adotado, Aham. não tenho certeza. Mas que ele já tinha um quadro do Che Guevara e colocou no banheiro. Daí eu fiz uma zoeira, vi, né? Eu falei, legal eu que ele vi. tá no banheiro porque tá bem no lugar onde se faz número 2. Então tá bom. Acertou, só faltou Feng Shui colocar… tá adequado, O Feng Shui tá tá bacana, harmonioso. a energia tá alocada no local correto. Só faltou ele tá embaixo lá no vaso, Você realmente. acha que a gente usa… a gente não usa papel higiênico em Cuba, né? Você acha que a gente usa o quê? Livro de marxismo e livro do Che Arranca Guevara. uma página. Não, é sério. Mas alocaram bem o recurso, então. Você vê que a alocação de minha recursos cara, escassos deu certo, Ah, né? não, eu tava falando isso antes de vir pra cá. Eu achei que eu tivesse falado aqui. Não. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu já falei nos meus vídeos. E é a minha realidade, então era a minha realidade. Quando eu cheguei no Brasil, eu odiava papel higiênico. Eu não sabia usar papel Tava higiênico. acostumado. E eu falava pra minha mãe, isso aqui é muito fino, olha como fura. Tá.
Não tem é vergonhoso, né? Caramba. Não, claro que não. Eu usava jornal, eu falava pra minha mãe, traz jornal, eu não aguento isso aqui. Você Tipo, tinha uma eu- preferência, tipo, Globo, Folha? Qual que era mais adequado? Não, talvez a audiência queira saber. Se alguém quiser testar. Ai, como é besta. Essa foi ótima. Ai, gente. Mas enfim, e daí ela fez Então, isso. uma boa colocou- utilidade, né? Os Uma livros. utilidade Ótima ótima. utilidade. Mas não tinha, é porque não tem essa. Não tem mesmo. Não tinha. tem, Ou só recebe tinha, muito pouco. só tinha. Não tem. Não Não tem, tá? Não, mas então, olha só, pra- eu pra só- quem tem cu, você compra Cook. no. Tinha Não na é, época. não é o que você pensou, tá? Não, é Porque era a moeda A que tinha moeda, paridade era, com o na dólar. época. A gente só comprava pro meu tio e tal quando ia visitar a gente em Cuba e ele vinha dos Estados Unidos. Então a gente recebia. Só que assim, não é dupla folha, Folha e três, tal. não. Folha é tripla, uma. neve. É aquela bem que, tipo, Que é bom Áspera. que limpa e faz uma esfoliação, né? Bacana. É aquele papel cinza. Aquele cinza aqui de tipo de rodoviária. Agora Aqui é você só usa piorzinho, neve, viu? né? Agora só neve. Neve folha tripla. Folha tripla. ai, A Neve tá adoro. patrocinando a gente aqui? Mas podia. Se não poderíamos tá, liga buscar, pra né? eles e fala que... Patrocínio Neve. Garota propaganda. Não, eu então. posso ser a garota propaganda. E daí, com esse negócio do tchê no banheiro do menino, eu fui ver a... Cara, a descrição da Astrid no Twitter é riponga, mas amo Chanel. Eu falei, não é possível, é zoeira isso. Não era realidade. É realidade. Ela se diz socialista, riponga, mas ama Chanel. Assim, parece... A Aquele minha post- cabeça, eu sinto fazer assim, ó. Tipo, explodir. Mas sabe o que é isso, Rê? A pessoa não tem a menor noção de nada. Ela não Mas sabe. não quer o que é ter social- noção, né? Ela não eu falo, sabe. eu o que é o falo quê. que na minha idade. Eles não essa é têm a frase noção. viralista. Eu falo que na minha idade. Eu já tô ficando velha, viu? 22 anos já. Ah, não Não, vou falar nada. inocência, né? Já. Nossa amizade Então- tá acabando aqui. Por quê? Tá falando que você tá velha com 22 anos, eu vou ser obrigada a me retirar. Não, com a minha idade, você ser de esquerda, socialista, acreditar em igualdade. Igualdade essa que não existe, nunca existiu e não vai existir, porque sempre vai ter uma, né, melhor que outra. Ok, ingenuidade é até bonito. Agora, cara, chega a 40, 50, 60 anos, que conheço muita gente de 60 que é comunista, e você continua apoiando essa ideologia, É. aí duas coisas. Mas ou é uma você é mau alienação caráter, mau total. caráter, ou você tem problema. Entendeu? Tem uma frase de um Ou é francês, canalha, eu ou não os lembro dois. agora. Ou os dois também, pode ser. Tem uma frase de um francês, talvez a Renata saiba quem é, acho que era um jornalista, mas ele falava que se com 20 anos você não é socialista, te falta coração. Eu nunca tive. Se com Eu 40 nunca- eu anos não, é que você eu nasci, ainda né? é Na socialista, realidade, então. se com 40 anos você ainda é socialista, lhe falta cabeça, lhe falta cérebro. Eu acho que todo mundo sempre me pergunta isso. Ah, mas eu estudei numa faculdade que tinha muito essa coisa de esquerda, até hoje tem muito, mas a faculdade de economia era um pouco menos. E eu também não percebia muito a doutrinação também, porque eu tava tão preocupada com o trabalho que eu tava preocupada só em fazer lá o trabalho, a prova, passar e seguir adiante. Pegaram o Falta diploma, né? boleto. Falta boleto pra esse pessoal. É. Coloca lá pra Pagar ele um DARF entender. resolve. Pagar Cara. um imposto, pagar um boleto, entender como é que funciona a vida. E aí os pais vêm às vezes pra mim, ai, porque o meu filho ficou socialista, o que que eu faço? Aí eu pergunto pro pai, tá, como é que é a vida dele? Ganha mesada, tem iPhone, dorme no ar-condicionado, Pois é. viaja todo ano. Falo, tira tudo isso e manda ele viver na vida real. E depois você me conta. Porra, Pois Não, é, mas é a fácil Zoe defender o não socialismo sabe, né? porque ser socialista com o dinheiro dos outros é muito fácil. é fácil. Eu faço faculdade, né? De Então, direito. E é uma Zoe. faculdade que não é barata lá em Brasília. E tem muito aluno de esquerda. Sim. Isso E que eu ia assim, perguntar. a grande maioria não trabalha. E Nunca quando ele- trabalhou, não precisa, E entendeu? quando eles conversam com você? Eu evito. Você não tenta salvar essas pessoas? Não, eu tô não tão lido. assim, Não lido. é porque, Eu evito. assim, eu evito atualmente, sabe por quê? Porque eu quero pegar meu diploma e vazar. É, Eu falo isso. Eu quero meu diploma. E assim, eu que pago minha faculdade e tal. Então eu sei como é. Conseguir o dinheiro pra pagar. Então, assim, eu Não não dá quero pra fi- reprovar. Você tem que escolher suas batalhas, né? Só um dia, um tempo atrás, agora faz um mês, que um professor chegou e falou assim: porque esse negócio de comunismo não existe, que as pessoas estão paranoicas. Aí eu abri o microfone. Foi a primeira vez nesse semestre online que eu abri o microfone. Aí eu olhei pra ele e falei assim: professor, licença, eu sou super educada, o tom de tudo nem parece a Zoe, né? Porque eu falo alto. Professor, licença, assim, eu sou cubana e posso te garantir que o comunismo existe sim e tá mais vivo do que nunca.
E eu, se fosse vocês brasileiros, começava a me preocupar. Puf, fechei o microfone. Ele pegou, abriu e falou assim: bom, esse não é o assunto. Claro. O foco da aula. Melhor não ser. Vamos voltar Debater pro com quem foco. viveu lá, né? Ele acabou. Não me respondeu. Falando nisso, Zoe, uma coisa que tá acontecendo agora, essa discussão tá muito forte. Teve aquela história da Juliana Paz, né? Que fez um vídeo Coitada. falando que ela não se identificava. Ela foi super ponderada, ela não Foi. tomou lado de ninguém. Ela só falou que ela não estava... Porque eles não são ponderados, né? Não, mas é sempre assim. Você precisa se posicionar, Juliana. Se posicione. Mas Ela não se posicionou como eles queriam. A sua verdade, elas querem ouvir a verdade deles na sua Então, mas a questão É é, uma coisa que eu acho importante, Malu, eu sempre falo isso, não é a verdade de alguém. Existe verdade, existe mentira, Sim, mas eles não querem ouvir a exatamente. opinião. Não tem duas verdades. Exato. Aristóteles tá sabe, lá no túmulo dele, falando, meu Deus, Eu que me porra é expressei essa de duas errado, porque verdades? eu sempre Não falo tem duas opinião, verdades. na verdade. Mas Eles o querem ouvir a ponto opinião é deles que, na sua boca. ela falou no meio da fala dela que ela não se identificava com nenhum dos lados, que a coisa estava muito polarizada, que ela estava muito chateada com aquela situação e que ela não via também nenhum motivo para ela ver os delírios comunistas da esquerda. E para isso foi suficiente para o pessoal falar e debochar muito dela e tal. Eu fiz uma série de stories sobre isso e as pessoas, não, porque o comunismo nunca existiu, porque o socialismo não sei o quê. Fala assim, essa confusão, ela é propositada. O comunismo, na versão econômica, né, pelo que Marx disse, realmente nunca existiu, que seria a extinção do Estado burguês. E tem alguns autores que não têm consenso geral sobre isso e que dizem que China e Cuba são, sim, comunismo. Mas a questão não é essa. A questão principal é que a ideologia comunista, ela tem o socialismo necessário. Porque o Sim. socialismo é a transição transição. para o comunismo e o socialismo é essa extirpação da propriedade, dentre várias outras coisas. E aí fala assim, não, isso não existe. Só que aí, todo mundo que falou que não existe, tá com um símbolo comunista, falando que Lenin era legal, falando que Che era legal, exaltando o Fidel, exaltando às vezes até Stalin. Até o Stalin. E coisas assim, bizarras, Não falando existe, mas aparentemente eles gostariam que existisse, né? Exato. E aí, assim, você vê... Ontem eu vi um post que eu até vou falar depois, que eu adoro treta, vocês sabem, do Paulo Betti, aquele ator global que ganha uma boa grana lá da Globo, dizendo que ele é socialista, sim. E aquela história de nossa bandeira jamais será vermelha, que o Bolsonaro fala, ele fala, nunca vai ser vermelha, mas pintá-la de vermelho um pouco seria bom, porque o socialismo é defender os mais pobres. E eu quero morrer de catapora eles incubada não quando alguém me sabem o fala que é. isso. Não sabe, mas propaga, porque é Não. bonitinho. Não, Eles esses aí eu acho que é eles mau caratismo. falam. Eles sabem sim. Não. É caralice. É que eles falam que E- aconteceu e na União ganham Soviética pra em Cuba, falar não é o isso. socialismo verdadeiro. Não, mas nunca vai ser, né? É isso, é sempre isso. Quando dá errado, Sim. você sempre tem essa saída de falar, Sim. mas não foi o socialismo. Mas é a cara do socialista fazer verdadeiro. isso, né? Sempre jogar a culpa em terceiros. Eles nunca querem ter a responsabilidade. Sim, Não, até mas- hoje falam de Venezuela, falam que tem na Venezuela não é socialismo, é ditadura. Ditadura e socialismo são coisas diferentes. Deus- O que eu faço com essa pessoa, Zô? Me fala. Mas olha, voltando aqui O Fidel que ajudou a implantar a pauta. ditadura lá na Venezuela, eu falo que o Lula e o Chávez foram jovens aprendizes do Fidel. O programa Jovem Aprendiz deu resultado. Mas sobre essa questão, por exemplo, a gente falou do ponto de vista da parte cultural, artistas, a Renata deu o exemplo da Juliana Paz. Como que é em Cuba quando você discorda do regime? Porque aqui no Brasil, se você vai no Twitter, por exemplo, que é uma rede social que o pessoal usa muito pra discutir política, e você Ódio. ofende o presidente, os ministros, Ninguém o Paulo liga. Guedes, os deputados, os senadores, talvez com o STF não seja uma boa conduta. Mas, no geral, você pode falar mal de todo mundo e é uso da liberdade de expressão. Como é que Até é o lá em limite Cuba? da lei, né? Até Exato, o limite é. de uma ofensa, de tem uma ca- injúria. ou uma de um- ameaça, sei uma lá. ameaça Mas direta. você é muito livre pra falar. Como é que é lá em Você Cuba? é espancado, você é levado pra prisão e fica incomunicado. A família nunca sabe o que acontece com a pessoa. Tem o movimento San Isidro, que tá super forte em Cuba atualmente. Eles é um grupo de artistas, jornalistas independentes que estão lutando pela liberdade de Cuba. E te levam. Você some. Te espancam no meio da rua. Te devolvem depois de dias pra sua casa. E essas pessoas que foram presas não comentam o que aconteceu. Do trauma, tá? Então lá você não tem essa liberdade, tá? De abrir a boca e falar. E nessa hora que eu falei que na faculdade eu evito falar sobre essas coisas e tal. Assim, não é que eu evito, mas eu aproveito muito a minha liberdade, sabe? Eu acho que eu falo isso pra todo mundo. As pessoas têm que aproveitar a liberdade que tem. E eu, como uma pessoa que nasceu sem liberdade, que ficou até os 12 anos sem, eu sou uma grande defensora.
E é um pouco contraditório isso que eu falei de evitar essa confusão na Não é faculdade. contraditório. Agora, Você escolhe suas batalhas. Você quer se formar também? tem como. Eu Pra quero me briga com o formar. professor? Agora, na internet dá eu nota? aproveito. E tem muita gente da faculdade que não concorda comigo e começa a me seguir. Então eu aproveito a internet para colocar tudo isso para fora. Agora, em Cuba, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu estaria presa, eu já teria morrido. Eles deixam os opositores morrer de fome. Tinha um opositor que eu fiz uma live sobre ele e mostrei a situação dele, tá? Ele morreu sem assistência médica. Negaram assistência médica por ele ser opositor. E como ele tem vários. Se o Estado controla os médicos, Uhum. é muito fácil negar.